Seja bem-vindo ao canal Pai Nosso Pão Nosso. Você é convidado a fazer parte dessa mesa. E hoje darei prosseguimento ao que eu falei no vídeo anterior sobre o texto de Isaías 40, e eu vou ler aqui o verso 8, vou valer do versículo 8, que vai dizer o seguinte: cerca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus, do nosso Deus permanece para sempre. E hoje eu vou falar um pouco sobre desvida. Desvida. Pega essa palavra, desvida. Porque no vídeo anterior eu estava falando sobre a palavra de Deus, que ela transcende o tempo, mas pegando um gancho da palavra, que o 7 vai mostrar que nós somos a erva que seca e cai. E quando diz secar e cair, está falando sobre você terminar o seu ofício aqui na Terra e passar para um outro plano. Por isso que eu estou falando desvida, por conta da plataforma que pode querer bloquear o nosso vídeo. Então estou falando de desvida. Os bons entendedores vão entender que eu estou falando sobre... Entendeu? Então vamos lá. Por quê? Porque aí eu peguei o texto, fiquei olhando e falei assim, poxa, se cai a erva, e a erva somos nós. Se cai as flores, né? Cai a erva, cai as flores e tal, só com sopro, né? E seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a sua palavra permanece para eternamente. Eu fiquei pensando assim comigo, assim, ué, então tem alguma coisa errada aí. Eu pensando, né? Isso eu pensando, porque nós temos que pensar. Deus deu a capacidade cognitiva para que nós pudéssemos usá-la. E lendo a Bíblia, nós temos a oportunidade de pensar. Temos Deus colocou também grandes homens para poder nos iluminar também. Eu aprendo com muitos outros pregadores, aprendo com o pastor César Cavalcante, aprendo com Paulo Romero, aprendo com o pastor Sérgio de Paula, aprendo com o pastor Givanilson, que é o pastor do ministério ao qual eu congrego, aprendo com inúmeros outros, se eu for falar aqui, Vitor Fontana, Iago Martins. Então, ele colocou isso, mas muitas das vezes nós temos que ter essa intimidade para que nós pudéssemos aprender um pouco acerca desse contexto. E por que se a erva está seca, falando de nós, se nós já perecemos, se nós já estamos não estamos mais nesse plano, como que a palavra de Deus pode perpetuar eternamente? Aí eu fui para o entendimento, que diz o seguinte, que o ladrão na cruz, por mais que ele já tem uma sentença de desvida, né, uma sentença de desvida, já programada, calculada, e de lá ele não desceria, né? Ele diz assim, olha, nós somos culpados do que fizemos, mas esse o que ele fez? Esse o que ele fez para estar nessa situação? E aí nós conseguimos entender e ver que foi necessário ele dizer, olha, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Beleza? Legal. A palavra que você recebe em vida é ela que vai determinar a eternidade. É a palavra que você recebe em vida que vai determinar a eternidade. A eternidade que você vai passar com Cristo após esta vida. Diz assim, ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter sua alma? Qual futuro será o seu lar? Isso é um hino que está na harpa cristã e que diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Vocês entenderam? Então é nesse momento que a gente pode usar determinadas palavras, mas eu vou continuar falando sobre a nossa desvida, né? Que eu coloquei ali, vocês vão ver no thumbnail, está escrito aí desvida, né? Então, é justamente isso, é através da eternidade, é através aqui que nós temos a possibilidade, segundo a palavra de Deus, de alcançarmos a eternidade. E o mais legal de tudo isso é que ela está disponível para todos nós. Ela está disponível para todos nós. Hoje tem inúmeros devocionais na internet, tem inúmeros,
nós temos que fazer um filtro. Nós temos que muitas vezes peneirar o que nós estamos ouvindo, porque muitas das vezes a palavra que não nos confronta, essa palavra não nos edifica. E muitas vezes você vai ficar mais raso do que uma crista de onda, porque a onda, ela em si, ela alcança até 5 metros, mas ela não tem profundidade, ela logo passa. Então nós temos que ter a necessidade de que a palavra, ela traz vida eterna. Tem vida com abundância? Sim, mas acredito que vida com abundância não somente para esse plano, não somente para esse período, que muitos podem ser um período de horas e um período de anos. Alguns Deus chama no ventre, por exemplo, Moisés, né? Jeremias. Moisés tinha, quando nasceu, 3 meses ali, né? Jeremias, no ventre, foi conhecido, mas outros Deus vai chamar com 500 anos, não é? A palavra de Deus vai alcançar para que possa alcançar a eternidade. Mas lembre-se que a palavra, ela só vai ter valor eternal quando você, em vida, antes da desvida, você venha e acredite que Deus pode resgatar você. Momentos ruins, todo mundo nós vamos passar, luta, dificuldade, barreira, não importa, nós vamos passar. Mas creia que o Senhor, Ele é poderoso para poder nos resgatar, para poder nos dar resgate. É o que nós precisamos, do resgate do Senhor. Então, nós que somos como erva seca, nós que somos como a erva que seca e se vai, que nós possamos pensar de forma não egoísta, não mesquinha, mas que nós possamos aprender de forma didática, porque nos foi concedido, nos foi dado um livro para que nós pudéssemos aprender de forma muito, mas muito clara o que o Senhor quer apresentar para nós. Nada mais, nada menos do que vida eterna e vida com abundância, que lá não vai haver mais choro, não vai haver mais guerra, não vai haver mais tristeza, né? Como tem um outro louvor que fala, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor, né? Fico aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Peço a você que se inscreva no nosso canal, não deixe de ativar o sininho das notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser.